Então, uma boa noite de sono é fundamental para ter dias mais produtivos. No vídeo de hoje eu vou te passar 10 dicas para melhorar a qualidade do seu sono. Vamos lá! Hello, aqui é a Gabi. Se você é novo por aqui, eu faço vídeos sobre produtividade, planejamento e um pouquinho de tecnologia e estudos também. Tudo uma coisa alinhada com a outra. E aí, então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa um comentário me dizendo que você é novo por aqui, o que você gosta de ver. E me segue no Instagram, Gabi Study, que lá eu posto bastante coisa relacionada a esse assunto também. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre o sono e como que ele afeta a nossa produtividade. Você já percebeu que quando você dorme bem, você tende a ter dias mais produtivos, com mais energia, onde as coisas fluem melhor. E se você dorme mal, você leva aquele dia arrastado. Eu andei lendo um livro que chama Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, e eu li ele no Kindle bem rapidamente. Ele tem bastante dado científico que faz total sentido, então vamos lá. Primeira coisa que o autor explica e eu vou te explicar aqui é sobre o ciclo circadiano. Todos nós temos um ciclo circadiano que tem um ciclo que dura aproximadamente 24 horas, um pouquinho mais. Então, quando você vê aquele ciclo pronto circadiano, ele começa meia-noite, tem 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, ele não necessariamente se aplica para você naquela ordem, porque cada um tem o seu ciclo. E isso você vai construindo ao longo da vida e acostumando o seu corpo com isso. Então, um ciclo de aproximadamente 24 horas, não são exatas, onde a gente tem os horários mais produtivos, menos produtivos, horários que o nosso corpo está trabalhando melhor, que tem mais pressão sanguínea ou menos. Que isso daqui não são horários fixos. Esses horários variam e é importante, por isso que é muito importante você tentar entender o seu. Geralmente, o autor fala isso, que a hora que você acorda naturalmente é mais ou menos o seu melhor horário, onde tem um aumento de pressão sanguínea e você realmente começa o dia. Ele também fala que quando você dorme menos de 6 horas por dia, o que eu acho que é difícil de acontecer, mas tudo bem, você tem mudanças drásticas na sua vida, tipo, a longo prazo. Só o fato de você dormir menos por um dia. E o ideal é ali em torno de 8 horas por dia. Ele fala que às vezes a gente não dorme o suficiente mesmo assim, e que se a gente passa tanto tempo dormindo na nossa vida, é porque de fato o sono tem uma importância. É quando a gente dorme que o nosso cérebro fica ali analisando tudo que aconteceu no dia, processando todas as informações. Existem fases do sono para isso, e não só as fases de sono leve, profundo e REM que a gente já conhece, mas realmente ele explica. Existem, por exemplo, 2 tipos de processamento de informação enquanto a gente está dormindo. Então, isso é importante que seja mantido 100% do tempo. Então, se você vai dormir 20 minutos mais tarde do que você costuma, 1 hora mais tarde do que você costuma dormir, você não está perdendo 1 hora de uma noite de 8 horas de sono. Mas sim, por exemplo, estou usando aqui tempos hipotéticos, você está perdendo 20% de um primeiro sono de 4 horas, do primeiro processamento de informação que processa um determinado tipo de coisa. E se você acorda mais cedo e perdeu esse dentro do seu ciclo circadiano, é a mesma coisa que acontece. Então é por isso que você tem que ter, e essa é a primeira dica, e eu acho que é a mais essencial, uma rotina na hora de dormir. Horário certo, mais ou menos, para acordar e para dormir. Você se acostuma a se encaixar de volta nesse ciclo, se você perdeu por acaso, não tá perdendo esses tempos de processamento de informação que são importantíssimos para você seguir no outro dia com energia e com memória, com tudo. Então, a primeira dica é ter uma rotina do sono, horário certo para dormir e acordar. Segunda coisa, procurar não fazer aquilo que todo mundo faz, que é no final de semana você acordar mais tarde, dormir mais tarde, porque isso bagunça assim o resto da sua semana e todo o ciclo de sono que você está tentando estabelecer. Acostumar a acordar sozinho e não com um despertador, isso é uma coisa que ele ressalta bastante, e de fato isso é para você evitar aquele estresse que você tem com o despertador no começo da manhã, que isso já zoa com o seu dia, e também você evitar usar o modo soneca, que a gente já cansou de falar aqui, o quanto atrapalha a nossa vida. Acordar com o sol também ajuda, porque você acorda naturalmente, ajuda o seu ciclo circadiano a entender ali que é horário de acordar e tal. Então é tudo meio que um funcionamento muito
lógico e encaixado, que é muito importante que a gente observe. Evitar, e ele fala muito sobre isso, evitar a cafeína antes de dormir. Na verdade, ele fala para evitar a todo momento, mas eu, por exemplo... Mas enfim, nós vamos entrar no assunto da cafeína aqui. O que a gente vai tentar fazer é não tomar café perto da hora de dormir, e ele fala, porque assim, a cafeína tem uma meia-vida muito grande. Então, para ser metade da cafeína que tem no seu corpo, já tá na hora de você dormir, mesmo que você tenha tomado de manhã. Então, a gente fica horas e horas processando aquilo e tendo efeitos naquilo. E para ele, o sono, a cafeína é muito prejudicial pro nosso sono. Por isso que ele fala pra gente o quanto mais conseguir retirar a cafeína, melhor. Eu, particularmente, só não tomo à noite, eu tomo depois do almoço e é isso. Fazer exercício físico a gente já sabe que ajuda o nosso corpo em diversas coisas, mas evite exercício físico pelo menos 3 horas antes de dormir. Jantar também, pelo menos 3 horas antes, e evitar comidas pesadas no jantar. Eu, por exemplo, gosto de jantar por volta das 7, 7h30 no máximo, e eu vou dormir umas 10. Então eu tô dando aí pelo menos 3 horas e sempre com comidas leves, né? Não precisa ser lanche e tal toda noite, porque por mais que a gente fique um pouquinho sonolento, assim, quando a gente come muita comida à noite, no geral, você já deve ter percebido isso, a gente não dorme tão bem assim como a gente espera. O mesmo vale para álcool, que ele também fala que é o mesmo efeito, mas o álcool deixa a gente muito desperto, muito agitado e evita que a gente tenha aquele sono REM, que é quando a gente sonha e o cérebro tá lá trabalhando a 1000 por hora, e o álcool não ajuda nisso. Uma dica, ele não fala disso, mas eu gosto de ressaltar muito, é evitar redes sociais e telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Existem muitos estudos sobre isso, o quanto que isso afeta o nosso organismo na hora de dormir, a luz na cara, e busque ter também tipo uma rotina antes de dormir, um ritualzinho. Eu, por exemplo, gosto de tomar um banho quentinho, fazer um chá, às vezes eu não faço chá, mas enfim. E ler um pouco, ler um livro realmente, não ficar na tela. E aí o seu corpo já vai acostumando que é a hora de dormir. Outra coisa que ele fala também é de você ter uma temperatura ideal para o sono, em que o corpo realmente consegue entrar um estado de calma, vamos dizer assim. Que ele fala ali que é entre 21 e 23 graus. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas sempre que conseguir, seria ideal que a gente dormisse um pouquinho mais geladinho no quarto, com coberta e tal. Então é isso pro vídeo de hoje, foram aí 10 dicas e uma explicação um pouco científica de como nós funcionamos e de qual a importância do sono para nós. E tudo isso tende a fazer com que você tenha noites melhores, em que você tem um sono melhor e aí, consequentemente, você tá acordando disposto e bem para o seu dia ser produtivo, para um bom dia de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreve no canal. Beijão, até o próximo vídeo.